Pode ir entrando. Deixa o seu coração ir se enchendo. Há muitos feridos choram angústia de dor, clamam por proteção e por paz. Essa criança representa a Nigéria, no continente africano. A Nigéria é um país onde a igreja tem crescido, com diversas denominações. Lá tem os anglicanos, batistas, pentecostais. Os líderes cristãos no norte do país sofrem grande pressão econômica e política. A Constituição da Nigéria lá tem liberdade, mas durante 40 anos o governo deu tratamento com preferência para os muçulmanos e discriminou cristãos. Então o que está acontecendo? Perseguição. Muitas igrejas foram queimadas e cristãos mortos. Então, embora exista liberdade religiosa na Constituição, há uma grande perseguição para aqueles que querem viver a fé cristã. A oposição islâmica já foi responsável pela morte de muitas pessoas, principalmente no norte do país. Entre 82 e 96 ocorreram 18 conflitos de grande escala e 600 cristãos foram mortos e 200 igrejas foram incendiadas. Então esta é a Nigéria. Pode entrar a próxima criança. Fica aqui na frente. Essa criança representa a China. Um jovem escocês chamado Robert Morrison foi o primeiro missionário a ir para a China evangelizar. Um outro missionário cristão importante na história da igreja chinesa foi Hudson Taylor, que foi muito empenhado na evangelização, principalmente em áreas remotas no interior da China. Os missionários estrangeiros continuaram a sofrer muita perseguição. Muitos líderes chineses foram enviados para a prisão e campos de trabalhos forçados para fazer tarefas humilhantes. A perseguição ao cristianismo abrange desde multas, confisco de Bíblias, destruição de templos. Evangelistas são detidos, aprisionados e torturados. E além do próprio governo, os muçulmanos do extremo nordeste também perseguem os cristãos na China. Pode entrar a próxima coisa. Vai guardando aí, são motivos para você orar. Essa criança representa a Indonésia. Estima-se que há aproximadamente 48 milhões de cristãos no país, incluindo aí os católicos. Desses, 12% são protestantes e 7 católicos. Embora a igreja enfrente sérios desafios, ela continua a crescer. Alguns acreditam que é uma taxa de crescimento de 500 mil convertidos por ano. E a igreja na Indonésia está dividida em 400 denominações. Só que o que acontece na Indonésia? O governo faz regras restritas ao trabalho de missionários. E a exceção é se a pessoa tiver grau de mestrado e quiser contribuir com o ensino secular.
As minorias religiosas, como os cristãos, são discriminados no serviço público, emissão de certidão de nascimento, casamento, carteira de identidade. A Indonésia tem uma tradição de violência contra os cristãos e o islamismo avança. Então esses são os motivos da Indonésia. Egito pode entrar o Egito. Olha que bonitinho. Egito. Esse país tem apenas 11% de cristãos no Egito. É a maior população cristã dos países árabes. É só 11% e é a maior população cristã. Sua participação vem crescendo de forma lenta, muito mais por crianças que nascem nos lares cristãos. A igreja evangélica lá começou há 150 anos e é ativa na implantação de igrejas, na educação e na saúde. Embora os cristãos tenham liberdade religiosa, eles estão sujeitos à discriminação. Olha só, presta atenção. A maioria da população tornou-se muçulmana e muitos cristãos saíram do país ou foram para outras cidades. E aqueles que permaneceram estão em estado de extrema pobreza. A maioria não possui Bíblia, não tem treinamento e é muito fácil eles serem influenciados por outras religiões. Pode entrar, próximo. Índia. Olha só, as primeiras missões chegaram lá no século XVIII, através dos luteranos. Desde então, diversas igrejas foram estabelecidas. Lá hoje tem 3 correntes de cristianismo: os protestantes, os independentes e os católicos. Mas somando todos eles, não passa de 3% a população de cristãos. São cerca de 24 milhões de fiéis, mas a metade deles é de católicos. Os protestantes também formam um grupo grande. Lá tem anglicanos, ortodoxos, batistas, presbiterianos e luteranos. O que acontece? Qual é o problema lá? O problema lá são os hindus e os muçulmanos, que eles fazem grandes conflitos. Eles atacam igrejas, eles raptam crianças, eles intimidam as pessoas que se dizem cristãos, principalmente aqueles que são os líderes da igreja. Pode entrar a próxima criança. Ele falou Marrocos. Na minha folha não tem Marrocos. Faltou Coreia do Norte. Obrigado. Arábia Saudita. Arábia Saudita. A liberdade religiosa não existe nesse reino islâmico. Todos os envolvidos em reuniões religiosas não muçulmanas podem ser presos, deportados ou torturados. A prática pública de religião que não seja muçulmana é proibida. O islamismo é a religião oficial e a lei exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos. De acordo com a Sharia, a apostasia, o abandono do islamismo é considerado um crime punível de morte se o acusado não se retratar. Então, todos têm que ser muçulmanos. Se você deixar de ser muçulmano e a polícia te prender, se você não se retratar, você pode ser morto. Então essa é a situação da Arábia Saudita. Então nós temos aqui países
que nós mencionamos e que precisam da oração da igreja, que está livre, que tem liberdade de ter suas Bíblias, de ir e vir, de participar de um culto, de ouvir um rádio, uma TV, e tem que se lembrar dos seus irmãos que estão presos, que estão sendo torturados, que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé para nós fazermos essa oração intercessória com as crianças aqui nos ajudando. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: fica aqui 3 desse lado,